O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Este é o Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Os melhores conselhos de nutrição são todas as semanas aqui na Rádio Observador. Olá, Mariana. Olá, Nelson. E vamos para o terceiro programa a falar de uma coisa que eu adoro, que é queijo. Ouçam os episódios anteriores, falamos da lactose no queijo, da importância do cálcio, das várias diferenças que há entre parmesão e queijo fresco. Mas hoje vamos falar de queijo e enxaqueca. Existe mesmo uma ligação entre queijo e enxaqueca, porque há muitas pessoas que dizem que certos alimentos lhes provocam dor de cabeça. Será que o queijo é um dos suspeitos? Isto faz sentido? Faz todo o sentido. No caso de enxaquecas, há evidência de que certos alimentos podem atuar como gatilhos para algumas pessoas que têm essa predisposição, não é? Dessa enxaqueca, como é o meu caso, por exemplo. E o queijo está dentro desses alimentos que são gatilhos. Agora, importante diferenciar a dor de cabeça comum com a enxaqueca. Uma dor de cabeça pode ter várias causas e normalmente é mais leve e passageira. Pode ser desidratação, que as pessoas às vezes não ligam. Pode ser stress, pode ser tensão muscular. Já a enxaqueca já é um tipo específico de dor de cabeça que tem uma origem neurológica e é caracterizada por crises intensas e recorrentes, e às vezes temos sintomas como náuseas, vômitos, sensibilidade à luz ou ao som, ou até mesmo aquela áurea. Eu tenho a luz. Sim, a luz incomoda-me muito quando estou com enxaqueca. Sem dúvida. Mas associo também às vezes a sintomas que são mais alérgicos, de rinites, sinusites, pode ser outra Para cada pessoa há gatilhos diferentes. Claro. Mesmo hormonais para as mulheres, por exemplo, Claro. há muito esses gatilhos e até há alterações, por exemplo, com gravidez, de repente deixar de se ter e depois com a segunda gravidez passar a ter, como foi o meu caso. Portanto, isso é na parte que nós nem sempre conseguimos modular da nossa vida, não é? Claro. Se vêm as alergias, se vêm alterações hormonais. Agora, no que nós comemos, realmente temos que tentar perceber quais é que podem ser gatilhos até para essas situações, Nelson, em que se nós estamos, por exemplo, numa situação em que dormimos menos, o dormir menos também muitas vezes é gatilho. Sabemos que estamos numa época de mais trabalho, que dormimos menos, se calhar estes alimentos que vamos falar hoje poderiam ficar de lado para não ser um acrescentar de gatilhos que de repente é como a champanhe, a rolha rebenta, não é? Portanto, aqui nem todos os queijos estão incluídos neste efeito. Parece que os queijos curados e envelhecidos são realmente os identificados como gatilhos, enquanto que os queijos mais magros, como o queijo fresco, a ricota, o cottage, o requeijão, geralmente são melhor tolerados. E a explicação vai estar aqui numa palavra que se chama tiramina. Ok, tem nome de super-herói, de banda desenhada. Uau! Tiramina. Então, É o quê a tiramina? olha, é uma substância que é natural, vais encontrar só nos alimentos que são envelhecidos ou fermentados, como os queijos curados, mas também nos vinhos e algumas carnes processadas. Portanto, ela é responsável por libertar os neurotransmissores como a noradrenalina, a dopamina, a adrenalina, que vai ter efeito aonde? Nos nossos vasos sanguíneos no cérebro. E por isso é que desencadeia aí a crise de enxaqueca. Isto não é matemático, ou seja, nem todas as pessoas são afetadas da mesma forma. Há quem tenha muito mais tolerância a esta substância do que outras pessoas. Pois, mas quer dizer, se o queijo fresco tem menos tiramina, deve ser menos suspeito de enxaquecas. Sem dúvida, um nível muito baixo, portanto são menos propensos. Já os queijos mais envelhecidos, como já falámos noutros programas, o rei, o parmesão, ou mesmo o camembert, o roquefort, o queijo da serra, portanto são mais maturados, mais envelhecidos, então vão ter concentrações mais altas destas substâncias. E como é que nós sabemos se um queijo é culpado das nossas enxaquecas? Olha, o ideal é fazermos um mapa, que nós... Tentativa e erro, ir apontando, não é? Sim, mas tens que apontar tudo. Ou Claro. seja, a ideia é ser um mapa mensal onde apontas, imagina, dormi menos, bebi menos, tive stress. Portanto, que é para depois não confundires as fontes. Isto é o mesmo que se faz quando as pessoas têm problemas gastrointestinais também. Mas realmente... Excluindo hipóteses. Não é? Excluindo hipótese. E se houver uma correlação entre o consumo de queijo e o aparecimento dessas dores,
isso pode claramente ser um sinal de que a tiramina está a desempenhar este papel que estamos aqui a falar. Mas, portanto, isso só mesmo verificando, agora não se ponham a consumir grandes quantidades, porque isto, mais uma vez, tem a ver com a dose, que a dose é que faz o veneno. Portanto, se eu consumir pequenas quantidades destes alimentos e ainda assim tiver estes sintomas, sim senhora, isto é um gatilho. Agora, não me vou pôr a comer 100 gramas de parmesão para ver se tem esse gatilho ou não. Claro. A dose é que faz o veneno. Fica com essa, Mariana. Existe uma quantidade segura, então, de queijo para quem tem tendência a sofrer de enxaqueca? Pois, não há uma recomendação única. Aquilo que nós falámos... Varia de pessoa para pessoa, não é? Varia. Nós falámos noutros programas que seria 30 gramas, o dedo indicador e o dedo médio. Os 2 dedos, sim, exatamente. juntos. Esse o volume, portanto, 2 fatias, 3 no máximo. Portanto, os 30 gramas será uma quantidade bastante aceitável. O limite máximo será os 50 gramas. Mas a verdade é que quem tem enxaquecas deveria reduzir o consumo destes queijos envelhecidos em especial. Portanto, focar-se no queijo fresco, no cottage, no ricota, como estávamos a falar há pouco. Mas eu acho que a melhor altura para experimentar os outros queijos vai ser nas alturas em que nós estamos sem stress, a dormir bem e aí realmente a tentar ver se há uma tolerância individual, porque aí é que faz sentido fazermos o teste, sem dúvida. Não é? Olha, além da tiramina, há outros componentes no queijo que também a ciência nos diga que possam provocar enxaquecas? Sim, há um composto, um aditivo, que existe nos queijos, mas até já falámos aqui muito dele, Nelson, que se chama glutamato monossódico. Glutamato monossódico. Normalmente ele aparece como MSG. E, portanto, ele é utilizado para dar sabor aos produtos alimentares. Okay. É um clássico que, quando olhamos, dizemos muito bem, isto é um produto altamente processado, porque tem glutamato monossódico. E há queijos que também o têm, e nitratos também pode desencadear este gatilho de dor de cabeça, mas, portanto, é sempre preferível optar por aqueles queijos mais naturais, e nós, portugueses, que temos uma produção fantástica de queijos artesanais, é de aproveitar, sem dúvida. Não somos franceses nem suíços, mas estamos lá perto. Se alguém tem enxaquecas frequentes, deve deixar o queijo da sua dieta ou nem por isso? Olha, não necessariamente, não acho. Portanto, como te disse, também tenho enxaquecas, adoro queijo, nem sempre posso comer, e eu acho que é muito importante as pessoas terem esse autoconhecimento, que é em que alturas é que posso comer e em que alturas é que eu não posso comer, porque tenho outros gatilhos que me podem influenciar. E, portanto, identificar várias causas para este problema, não só focar-nos no queijo, e atenção que falámos há pouco, queijo, vinho e carnes processadas. Portanto, aquele clássico tábua de queijos com os enchidos e o copo de vinho, também pensarem, como falámos que a dose é o veneno, portanto, cá está, se calhar... O culpado pode não ser só o queijo, coitadito. Não é? Claro. E aquela clássica, vamos já fazer este jantar ótimo à sexta-feira à noite e depois de repente ter essa dose completamente a transformar o dia seguinte numa grande enxaqueca. Mas queria dizer que esse claramente é um dos temas aqui, do não eliminar, mas ter esse controlo. Agora, a alimentação que eu sugiro em crise de enxaqueca, que é diferente, não é? Estamos a falar o que é que pode desencadear. Em crise de enxaqueca é, sem dúvida alguma, sem queijo, mas sem produtos de origem animal. E retirá-los nessa altura? Na totalidade. Isso é uma coisa que eu já tinha lido sobre isso várias vezes, aplico a mim, aplico a vários pacientes e realmente, principalmente para aquelas pessoas que notam que a enxaqueca teima a ir embora, que... A minha enxaqueca tem uma duração, independentemente do que eu faça, ou ainda não descobri o que fazer para reduzir o número de horas da enxaqueca. Mas tem sempre, ou seja, acordas e ela desaparece? Não, a minha enxaqueca começa logo de manhã e termina um pouco antes de jantar. Um pouco antes do jantar. Engraçado que não é o clássico. Normalmente a noite de sono permite a tratar melhor a enxaqueca, mas há pessoas, Nelson, que ficam 2 e 3 dias com uma enxaqueca. Verdade. E a verdade é que eu noto que quando tens uma enxaqueca, a tua digestão fica comprometida, a tua digestão no estômago. Então, se calhar, retirar nessa altura o queijo e... Tudo o que seja alimentos que têm... produtos de origem animal. Sim, que têm uma digestão muito mais complexa. Portanto, tu vais optar por uma alimentação vegetariana que é de mais fácil digestão, portanto, mais rápida e mais fácil. Estás a respeitar mais o teu corpo. Não falamos aqui em jejuns, porque muitas vezes até podem ser gatilhos para quem tem enxaqueca e, portanto, é um tema mais sensível. Mas a alimentação vegetariana durante a crise é, sem dúvida, para mim, um tema importante. E muitas vezes, quando as pessoas têm há muitos anos crises de enxaqueca, sim, faz sentido tentar contrabalançar a alimentação semanal com 1 ou 2 pratos vegetarianos,
para ver se isso tem ou não impacto. Eu há pouco tempo tive uma paciente minha que atende há mais de um ano, que me dizia, tenho desde a adolescência, ela já tem mais de 50 anos, espero que ela me ouça, e eu dizia, insistia, não vamos desistir, vai ver que vai conseguir reduzir o número de crises, vamos conseguir, e de repente, passado um ano, conseguimos. Porque também não é a primeira, ou seja, as pessoas às vezes também acham, eu já fiz 2 semanas e não me aconteceu nada. Não, no corpo, em regra, os alimentos vão ter um impacto no mínimo em 3 meses. Mas é para mais, portanto as pessoas têm que ser consistentes a fazer isto. Mas cá está, há queijos que são vegetarianos, portanto há queijo de caju, de amêndoa, e por isso não há que tirar os queijos em geral só porque temos enxaquecas. Muito bem, falamos de enxaqueca e da relação que pode ou não ter com o consumo de queijo. De resto, este é já o 3º episódio aqui do Aprender a Comer sobre Queijo. Ouçam os anteriores nas plataformas podcast, também no site do Observador. Para quem ouve no Spotify, a Mariana Chaves deixa sempre por lá uma pergunta a propósito do tema do programa. Para a semana estamos de regresso. Mariana Chaves, obrigado, um prazer. Até para a semana. Obrigada, Nelson. Até para a semana. Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.